Oi, pessoal do Bytes e Cargas. Estou muito contente de estar aqui na nossa nova casa, que foi construída aqui com muita dedicação, suor, lágrimas, com todo esse clichês, tira brincadeiras à parte. A verdade é que foi um sonho que a gente está conquistando aqui, um espaço próprio. E aqui a gente está inaugurando essa primeira conversa aqui do Bytes e Cargas na sua nova casa, com o Ronaldo Vinagre, que é o sócio da Buintech e ganhadora do Bytes e Cargas Awards 2025. Então, para a gente é um privilégio, um prazer estar contando com você. Muito obrigado, Ronaldo. O prazer é nosso, o prazer é totalmente meu pelo convite. Sou muito grato aí por estar com vocês, pelo prêmio. A gente vai contar um pouquinho aí desse caminho até aqui e o que vem pela frente. Então, já vamos chegando. Primeira pergunta. Quem é o Ronaldo Vinagre? Quem é o Ronaldo Vinagre? Ronaldo Vinagre é um pai super dedicado, né? É apaixonado pelos filhos, é um esposo, né? Espero que ela conte a verdade também, que é um esposo muito bom, né? É um amigo. Já pagou as contas? Já tá tudo bonitinho, o cartão de crédito pago. Ah, então com certeza. Apesar que ela é rica, tá? Então tá tudo feito. Tá bom. Eu fiz a mesma coisa. É isso. Amor, obrigado. Te amo, tamo junto. Tamo junto. E o Ronaldo Vinagre é um profissional de logística com 25 anos de história. Certo. Comecei a minha história numa empresa chamada TDS Logística. TDS Logística? TDS fazia logística de peças, de autopeças, para linha de produção externa, fora do Brasil. Então, Volkswagen, General Motors, enfim, outras marcas. Onde ficava? Ficava em Santo André, na Avenida do Estado. Caramba, ali do lado do EAD. Eu trabalhei ali, eu ia muito, porque eu trabalhei numa empresa chamada ICI Chemical, e ali tinha uma unidade da ICI Packaging, que é a antiga Tintas Coral da divisão. Do lado da Tintas Coral. Então, entre a Tintas Coral e o EAD, ficava a TDS Logística, que depois foi comprada pela Syncreon. Sim, então, eu ia muito lá exatamente, eu ia muito lá na região de Santo André, ali na Avenida dos Estados, quando tinha treinamentos, cursos, reuniões, alguma coisa assim. E lá começou a minha carreira na logística. Eu entrei para ser estagiário de engenharia de produção e fui sair de lá, né, para a DHL, um convite de um grande amigo, né? E da DHL em diante, mais de 10 anos de DHL, depois passei pela JBS. Qual a divisão da DHL? Você foi de DHL Supply Chain? Eu trabalhei na área de Supply Chain, trabalhei sempre com a parte de melhoria contínua de processos, depois fui para Design e Model de solução, né, logística, fui para operações, toquei algumas operações, então Nike, Bosch, Gates, algumas operações. Então você conheceu vários colegas nossos, vários, né? Colegas. Tipo Abimael, fantástico, Claudinei Almeida. Aprendi muito com esses monstros de mercado. Esses caras, Claudinei, Abimael, um grande abraço para vocês. Vocês vão ser os próximos, pode anotar aí na agenda. E aí a minha carreira veio com a logística até aproximadamente 2015. Você ficava naquela unidade de Guarulhos? Fiquei muito tempo na unidade de Guarulhos. Eu lembro que fica... Vila Augusta, Cumbica. Isso, eu lembro que eu trabalhei na DHL na divisão da Global Forwarding. Eu lembro disso. Isso, muito tempo atrás. Ficava na Jaceru, Global Forwarding? Quando ficava na Jaceru. Agora mudou, mas quando ficava na Jaceru. Cara, grandes histórias. Grandes. É isso, esse aqui vai ficar longo, esse vídeo, se a gente começar a contar. Ixi. E em 2013 eu tomei a decisão, eu estava na GV Logística na época, né, junto com o Vasco, com o Maurício Mota, né, toda essa equipe maravilhosa também da logística da GV. E quando eu tomei a decisão de abrir uma consultoria, que é a Tetra Consulting, tenho consultoria há 12 anos já, e o propósito de ter aberto a consultoria na época era para que a gente pudesse fazer um trabalho diferenciado no mercado, né? O que é um trabalho diferenciado? Para qualquer solução logística, você tem que fazer um desenho, você tem que conhecer o negócio. Uhum. Né? E a maioria das empresas, elas tinham um preconceito, né? Ou talvez uma falta de conhecimento de estudar os dados. Então lá atrás a gente já analisava, cara, o que eu recebia, o que eu expedia, formato de PIC. Então todas essas interações dos dados para a gente poder formatar um melhor conceito logístico, porque no final é redução de custo. Sim. Né? É ser mais produtivo e também a questão da segurança. E aí eu comecei alguns projetos que a gente teve no passado e que me chamava muita atenção a questão tributária, que a gente acabou tendo que aprender bastante questão tributária, né? Porque infelizmente no nosso país vem primeiro tributário, depois logística, né? Enfim, mas vai mudar, né? Vai mudar o conceito. E depois a questão de seguro, porque tudo que você mexe, você altera o risco, seja para bom ou para ruim. E aí eu tive que começar a aprender. Eu tive uma sorte absurda de ter bons amigos, né, no decorrer da minha carreira. Ótimo. E que me indicaram o Anderson, que hoje é o CEO da Buintech, que é meu sócio, né, fundador junto comigo da Bwin. E o Anderson,
com conhecimento técnico, que isso eu achei fantástico. Eu tinha conhecimento técnico de logística e ele conhecimento técnico de seguro. Então, quando a gente entendeu a capacidade dos dois de prover uma solução diferente, veio a ideia da gente abrir uma corretora. Na época, ele trabalhou na AIO, na Marsh, na Lockton, nas grandes companhias, e era sempre o mesmo padrão, né? Pega a policy, desenha, muda a taxa, enfim, altera um detalhe de GR e ganhamos o projeto. E a gente olhava aquilo e falava, cara, não é possível que a gente não vai trazer o conceito técnico para o jogo, né? E aí, deste conceito técnico, hoje a BO Intec, né, a gente vai falar um pouco sobre o trabalho, mas a gente olha muito mais a questão dos dados históricos e para onde a empresa vai para que a gente possa desenhar corretamente uma solução para ele. Então a gente brinca que a gente não vende a pólice de seguro, a gente vende uma solução que unifica a logística ao risco. Entendi. E, bem, eu queria pegar um pouquinho exatamente essa questão que você falou, que você juntou com o Ronaldo, com o Anderson, perdão. Ronaldo é tu. Então, aí, como é que vocês se encontraram? Como que foi o encontro dessas duas mentes que criaram a gente estava fazendo um projeto, não vou citar o nome do cliente, mas a gente estava fazendo um projeto numa multinacional, que a gente estava revisando toda a malha logística dele, distribuição, certo. E a gente estava fazendo a homologação dos fornecedores de transporte na época, e uma das transportadoras, naquele período, tinha tido um sinistro de 2,5 milhões mais ou menos de reais, numa determinada carga, certo. Né? E aí ele pediu a pólice da transportadora e a transportadora, naquele momento, né, tinha apresentado para ele um certificado de que a pólice estava válida. Ai. Mais ou menos o que acontece no mercado. Né? Cara, você está me dizendo... Ai, meu Deus. E aí? Isso. E aí, nisso, ele não tinha um processo de homologação dos transportadores. Isso acontece muito nas indústrias, de não ter um processo de verificação se a pólice do transportador realmente está válida. Sim. Porque ele recebe o certificado, se o transportador quiser cancelar a pólice, ele cancela depois. E ninguém vê. E aí o custo fica ali naquele risco. Tá? Isso era muito mais comum do que o que você imagina. Tá? E pergunta, aproveitando esse gancho que você falou, não mudando o assunto, mas fiquei curioso com esse roubo. Não tinha seguro, então? Não tinha seguro. E o cliente não tinha pólice, né, de transporte nacional na época. E o que a gente teve que fazer? Primeiro, criamos um processo de homologação para esse cliente, para que a cada 3 meses a corretora a transportadora era obrigada a enviar o certificado da pólice para ele, que garantia, então, ou seja, o risco diminuía a cada 3 meses. Né? Uma outra situação que nesse período aconteceu é gerenciamento de risco. A transportadora também, obviamente, ele não tinha pólice, ele não precisava ter gerenciamento de risco. Então ele não cuidava automaticamente, não tinha rastreamento, não tinha nada que você imagina. E nesses últimos 10 anos, Fábio, o que melhorou em relação a tecnologias que vieram para o mercado, empresas novas, e todas as empresas, os donos das empresas que eu converso, a situação foi a mesma. Passaram por um determinado ponto e tiveram que sair da logística para criar uma empresa de tecnologia, porque ele tinha uma grande dificuldade, uma grande dor no passado. Sim. E aí veio esse contexto. Nessa época, através de um conhecido da logística, ele falou, olha, tem uma empresa que já prestou uma consultoria para a gente de seguro, né? Eu acho que esse cara pode te ajudar. E me passou o contato do Anderson. Ah, foi assim, então. O Anderson, na época, estava na Lockton, né? E aí a gente começou a conversar, fez um projeto junto, depois eu indiquei mais um outro cliente para ele poder ajudar um outro cliente também numa determinada situação de cobertura. E aí eu falei, cara, esse cara é técnico, porque as perguntas que ele fazia para o cliente não eram perguntas referentes à pólice, eram perguntas referentes à operação logística. Como é que você conduzia a operação logística, como é que era o seu modelo operacional, como é que você contratava o motorista, enfim. Então eu falei, pô, peraí, esse cara está olhando o risco do jeito que a gente olha na logística. É o correto. E aí a gente sentou e falou, cara, nosso modelo de trabalho é um modelo consultivo. Tem muitas empresas hoje que falam, eu sou consultoria de seguro. Tudo bem, isso pode ser pelo conhecimento técnico, mas quem conhece de logística? Quem conhece a dor do cliente? Quem sabe o tributário? Porque todo mundo quer reduzir o custo de seguro. O cara está gastando uma bala de tributário. Então, o nosso trabalho, apesar da gente ser corretor de seguro, né, o nosso trabalho também é ajudar o cliente 360 graus. Então, a gente se tornou mais um parceiro estratégico do que propriamente uma corretora de seguros. Porque se eu arrumo a sua casa em todas as suas veias, eu crio essa cultura para você olhar com carinho o seu negócio. Quando você olha com carinho o seu negócio, você diminui o seu risco. Verdade, hein? E o ciclo, ele continua. Porque se você está arrumado, você cresce. Se você cresce, o corretor de seguro está participando do resultado. Então, ou seja, a nossa corretora, não estou dizendo que a gente é melhor ou pior, não existe. É o modelo. Nosso modelo é diferente. Então, a gente não quer ser a maior do Brasil. A gente quer ser a melhor. Tratar o cliente como único. Porque por mais que você seja uma transportadora e o outro seja uma outra transportadora, o segmento é diferente, a sua maturidade de processo é diferente, o seu sistema é diferente, seu time é diferente.
o risco é outro. Exato. Cada cliente, cada projeto que a gente fala da pólice de seguro, ele tem que ser tratado como único. Entendi. Faz todo sentido, eu concordo com você, não tem nem o que falar. Você, como logística, quando você contrata um operador logístico, né? Você passa as informações para ele poder fazer uma análise técnica e ele desenha o projeto para você, correto? Correto. No seguro hoje é o inverso. Hoje, os clientes eles passam os dados e falam assim, minha pólice tem que ser assim. Mas quem conhece de seguro? É a transportadora ou é a corretora? A corretora. Então a corretora tem que prover uma solução. Esse cara conhece do detalhe. Porque você falou um fato interessante, porque normalmente é o que você falou. A gente vai lá, desenha um processo logístico, com um embarcador ou com a empresa, e o seguro é um dos últimos tópicos a ser discutido. Simplesmente joga lá e fala, cobre isso aqui para mim. É isso. Ele vem espelhado, né, de um fator com conhecimento superficial. Então, se a gente pega hoje nas indústrias, realmente, conhecimento de seguro nas indústrias existe na veia, no detalhe? Não. Existe quem consegue interpretar uma pólice, mas conhecimento realmente de seguro, poucas empresas conhecem. A transportadora também conhece muito pouco de seguro. Ela conhece da taxa, ela conhece um pouco da cobertura e do risco, né? Mas essa veia de conhecer realmente tecnicamente o seguro, como a seguradora enxerga, e conhecer da operação logística, como o cara da logística enxerga, e juntar tudo isso para você prover uma solução, isso é muito difícil, é complexo. Então a gente hoje, quando a gente fala de time, hoje 60% do nosso time tem um baita conhecimento em seguro. Sim. 40% do nosso time veio de logística. Em todas as áreas da empresa. Seja na área de faturamento, seja na área de sinistro, né? Seja na área de desenho técnico, seja na área de discussão de operação com seguradoras, de relacionamento. Então, metade do time praticamente é seguro e metade é logística, justamente para ter essa interpretação correta do negócio do cliente. E diz uma coisa, você já estão há quanto tempo no mercado já? A gente faz 10 anos de mercado ano que vem. 10 anos? 10 Opa, vai anos. ter festa então, hein? Muitas festas. 10 anos já como voa, né? 10 anos, passa muito rápido, Fábio. Como é que vocês sobreviveram ao Covid, no período do Covid? Que foi, acho que, um dos piores períodos que teve para todo mundo, né? Como é que Olha, foi pra vocês? Fábio, a gente teve que tomar algumas decisões, né, no Covid, porque a gente já tinha alguns clientes importantes, né? E a gente não podia faltar com atendimento, e como o nosso atendimento é muito próximo dos clientes, a gente teve que criar Porque uma... a logística não parava. Não para. E, ao contrário, principalmente a logística farmacêutica, onde nós somos especialistas, né? Cara, triplicou o volume, triplicou o risco. Então, o que a gente teve que fazer em determinado momento? Uma parte da empresa ficou resguardada, de home office, né? Com o relacionamento com as seguradoras, com as atuações que a gente, né, faz de operação, e a outra parte da empresa, que foi a parte de comercial e de relacionamento com o cliente, cara, a gente se fixou em determinados clientes. A gente pegou nossos 80-20 e falou, cara, a gente precisa ficar nesses caras. É verdade. Então, a gente teve que ir para dentro da operação logística para, primeiro, diminuir risco de ficar transitando entre as empresas, transitando para o nosso público, e a gente ficou dentro das empresas para suportá-los. E uma coisa, eu lembro, não, todo mundo passou pelo Covid, meu ponto é, como foi a situação na parte de roubos, fraudes, nesse período? Porque eu teve muitas situações, exatamente durante o Covid, que só podia fazer BO da parte de que tinha atentado à vida. Na vida. E roubo de carga em várias delegacias não tinha, né? Não tem o sistema eletrônico, né? São Paulo é uma das... São Paulo, até Rio na época não tinha que ir lá na época do Covid, eu lembro muito bem, que o pessoal tinha que ir lá na cidade da polícia para poder registrar, lavrar o BO. Isso. E a gente sabe que as estatísticas, foi baixo o roubo de carga. Mentira, teve muito roubo de carga no período. Você, como trabalhou com a corretagem de seguro, você queria saber, na sua opinião, como que foi nesse período para vocês? A gente teve um pouco de dificuldade, Fábio. Assim, as situações eu vou falar dos nossos clientes, tá? Sim. Dos nossos clientes, a gente teve uma redução de sinistralidade, mas foi automaticamente porque também teve uma redução de volume de mercado, tá? Principalmente alguns clientes, né? Cliente de eletrônico, cliente de alimentos. Então, teve uma baixa de volumetria num determinado período da Covid, tá? Mas eu acho que o que mais impactou, Fábio, assim, infelizmente, negativamente no começo da Covid, foi a relação de corretor com seguradora e como a gente trata as situações. Sim. Porque você imagina, as seguradoras, né, naquela magnitude toda, todo mundo de home office, sem sistema, né, sem conseguir, às vezes, até se falar com essa velocidade, todo mundo preocupado, com o filho tendo... Não tinha sistema pronto aula, naquela época, né? exatamente. A loucura da internet também, que não tinha capacidade para isso aqui no Brasil, infelizmente. Então, assim, a comunicação falhou bastante.
Mas a gente começou a perceber isso, a gente começou a criar processos com as seguradoras de como facilitar o fluxo. Tanto vocês então ajudaram as próprias seguradoras até. em determinado ponto, algumas seguradoras que eram as maiores que a gente tinha de comunicação, a gente teve que criar processos para poder ter uma atuação boa e não impactar no cliente. Então, tanto oriundo de informação que vinha da seguradora de falar, olha, Beuim, vamos trabalhar dessa maneira. Ah, não, ô seguradora, cara, a gente vai conseguir trabalhar dessa maneira aqui. Vamos ajustar aqui para a gente conseguir atender bem o cliente Sim. e diminuir a potencialidade de risco. Então, a gente teve que se ajeitar. E eu acho que a grande sacada foi quando as próprias seguradoras, né, abriram também espaço para falar, olha, cara, vamos flexibilizar essa parte do processo aqui para a gente poder integrar. Então isso foi muito legal também, porque elas sentiram essa dificuldade. Isso que eu ia falar. Muitas das coisas que eu vejo hoje, até vou tentar linkar para você ver se entende o ponto. Foi criadas várias tecnologias que ajudaram muito de 2020 para cá, que aceleraram o processo de algumas casos que eram bem burocráticos. Desde processo de regulamentação de sinistro, auditoria do que, sabe, investigação, todo aquele processo. Reuniões online. Nossa, isso ajudou bastante. Assinatura digital. Exatamente, não acelerou tinha essas muito. coisas, muita coisa acelerou. E ao mesmo tempo, na minha visão, algumas coisas, por causa disso, acabaram facilitando o crime organizado. Mais brecha. Vou te dar um exemplo. Em questões de liberação de cargas em alguns portos e aeroportos na época, por causa de reduzir o contato, tanto de papel as pessoas, então começaram a fazer até entradas eletrônicas que, tipo, o QR Code eletrônico. Cara, o que teve de roubo naquele período também, exatamente por causa que tiraram algumas barreiras de controle, a tecnologia vem. Acabaram flexibilizando para facilitar o fluxo, né? O meu ponto é exatamente esse, que a tecnologia veio, ajudou exatamente na operação que era necessário acelerar as coisas, mas naquela época, por causa da situação, não se avaliava tanta segurança. E aí agora a gente estamos indo para 2026 e algumas coisas que vieram em 2020 que ainda estão tentando mudar para voltar atrás de algumas brechas que foram criadas ainda permanecem em vigor. Então isso para mim é um desafio quando eu vejo essas coisas. Fábio, é importante você citar isso, né? Toda vez que a gente muda um padrão, um status quo, né, é a mesma coisa que uma mudança de projeto, né? Você tem que fazer stress test. Você tem que simular cenários, né, do que pode acontecer, do que pode ser causado. E eu acho que no Covid não existe, de novo, certo ou errado. Era o momento e precisávamos fazer algumas coisas. Né? Mas eu acho que a gente está demorando para ajustar. Tá? Algumas coisas foram liberadas demais e tinha que voltar. E está deixando brechas. Né? A gente percebe hoje, né, quando a gente fala bastante do segmento que já são mais estruturados, que nem o segmento de tecnologia, o próprio segmento de fármaco é um segmento um pouco mais maduro, porque ele já é de alto risco, né? Mas segmentos que vieram com uma velocidade muito grande, que não existia há 10 anos atrás, que é o segmento do e-commerce, né? Que é um altíssimo volume. De 2020 para cá, eles fizeram E é um segmento onde a gente está atuando muito forte, né, com grandes contas. E qual que é o grande diferencial desse segmento? Você precisa entender o negócio da logística. Porque o mesmo plataforma hoje, né, de venda de e-commerce, ela trabalha com o B2C, ela trabalha com o B2B, ela trabalha com uma parte da operação de sellers brasileiros, outra parte da operação é oriundo de venda internacional. Então, olha a complexidade da triangulação e a gente passa por um processo ainda de adaptação das próprias seguradoras em entender, poxa, peraí, o RC e o DC hoje, ele cobre aqui o nacional, né? E o que vem oriundo de importação, como é que você faz a cobertura sendo que ele não entra no ATM? Verdade. Ou não entra numa plataforma de averbação? Né? Então você tem que criar no mesmo cara o RC e o DC para o transporte nacional e você tem que criar um TN para cobrir o cross-border dele. Eu imagino então, dor de cabeça. E aí vem numa mudança na sequência de legislação de obrigatoriedade, porque o DC não era obrigado, agora já é obrigado, que era o roubo e furto pela transportadora. Sim. Aí vem o RCV, que faz sentido ser obrigado, ok, mas é tudo muito junto e você fica com 4 ou 5 documentos que cada um tem. Começa aqui, termina aqui, começa aqui, termina aqui, começa aqui, termina aqui, e entre eles tem uma nuvem ali. Eu adoro quando eu recebo para mim e falo assim, Fábio, o que você acha disso? Eu olhei e falei, meu Deus do céu, vai. Mas, assim, precisa passar por um processo de melhoria e precisa ter um start? Faz sentido. Faz. Agora, para mim, às vezes tem uma demora muito grande, né, na interpretação correta e no stress test do processo. Ou, do outro lado, também, às vezes, não tem o stress test. Joga primeiro para o mercado, vamos fazer e vamos... Então, assim, no final, a seguradora está trabalhando muito para organizar a casa, né, a maioria delas, porque quando vem uma normativa, cara, ela tem que estruturar sistema, estruturar o mercado,
estudo e treinamento e uma série de coisas, porque não é só vender um produto, Sim. é criar o produto. É verdade. Né? E analisar o risco desse produto. Do outro lado, as corretoras de seguros, da mesma maneira, vender o produto, mas também ter capacidade técnica e conhecimento para poder suportar o produto. E o cliente entender que não é só uma questão de o órgão regulador agora obriga a gente a fazer isso. Não! Ele está obrigando porque ele estudou e isso tem um risco, isso tem um problema no mercado. Então tem que entender também que, cara, se tem essa normativa, temos que cumprir a normativa. E eu acho que uma das coisas que vai facilitar muito, vai melhorar muito o nosso mercado, é essa unificação de informação entre a SUSEP e a NTT. Você acha que vai melhorar? Fábio, parte do princípio que eu comecei a conversa contigo falando de um problema que o cliente teve há 10 anos atrás, onde ele tinha uma policy fake, né? Quando você unifica as duas, opa, esse cara está emitindo CTE? Ok. Esse cara tem a policy vigente? Ok, legal. Não tem? Bloqueia ele. Esse vai o pulo do gato interessante. Você entendeu? Então, ou seja, agora o processo é auditável, porque até então o órgão regulador, que é a SUSEP, ele tem um time limitado para você. Cara, auditar o Brasil todo sem sistema é impossível, né? Agora você está ligado ao órgão regulador do transporte, onde você vincula uma coisa com a outra. Então, ou seja, se o cara emitiu o CTE, ele tem que ter a policy. Se não tem a policy, bloqueia a NTT. Se bloqueia a NTT, ele não emite CTE. Acabou. Então, você é obrigado a seguir a regra, que é muito bom para o nosso país. Sim. Que tem essa dificuldade de seguir disciplina, né? De seguir regra, né? Você sabe que você falou uma coisa super interessante? Então, quer dizer que esses tipos de modelo utilizado por algumas transportadoras que acabam prejudicando os embarcadores e prejudicando vários parceiros. E é eles mesmos, né? É eles mesmos, né? Porque até a gente, eu não perguntei. Alguém tem que pagar essa conta no final. Eu não perguntei isso. Como é que ficou essa conta dessa perda lá de 2 milhões e pouco? Quem que pagou a conta no final? Fabio, legal essa pergunta, porque ela traz alguns diferenciais na condução do fornecedor com o parceiro, né? Então, neste caso, o fornecedor ele não tinha uma condição financeira para bancar, né, esse prejuízo. 2 milhões e meio, pô. 2 milhões e meio não era uma transportadora grande, era uma transportadora de pequeno porte, né? E ele acabou pagando em serviço, eles fizeram um acordo e pagou em serviço, e quando o serviço cessou, ele acabou dispensando o fornecedor. Mas é ruim porque você acaba tendo que ficar com um fornecedor, né, por um período, e aquele fornecedor você já com o pé atrás. É como a esposa que foi traída, né? Então é um negócio complicado, né? Uma relação que ela não tem mais verdade na relação, né? Você sabe que você falou uma coisa interessante, que outro dia eu estava conversando com um colega, né, sobre essas questões de roubos, tá, viu, não sei o quê. E ele lembrou um caso, em cima disso que você falou. Imagina o seguinte, vamos dizer que a transportadora não estava pagando um agregado. E aí ele contou uma história real de uma transportadora que subcontratava um serviço, que é normal, um agregado para transportar em alguns certos locais. E essa transportadora literalmente estava indo para o vinagre. Olha, não sei por quê, hein? Se tivesse vindo para cá, tava bem. Exato, estava indo para o vinagre. Não é porque seu nome é Ronaldo Vinagre, não, tá, gente? Ele estava indo para o vinagre. Aí, estava indo para o vinagre. E aí, o que acontece? Essa transportadora começou a deixar de pagar os seus parceiros. O que aconteceu? Aquele lance que o embarcador começou a perceber que muitas das suas entregas no final estavam tendo muitos furtos. Mas furtos de valor, que é produto eletrônico, estava furtando. E aí, no decorrer dos anos, eu falei, queria entender o que está acontecendo Tá acontecendo? Aí foram ver e descobriram exatamente o que eu estou falando. A transportadora estava indo mal das pernas, deixou de pagar algumas obrigações, não sei a parte de seguro que não chega nesse ponto, mas deixando de pagar obrigações com os parceiros. E os parceiros falaram assim, você não está me pagando? Beleza. Você quer continuar com o trabalho com você? Beleza, manda aí. Aí teve um caso, eles mesmos começaram a pegar a carga, e teve um caso que eles pegaram uma quantidade de carga grande e ligaram diretamente para o embarcador. Falou, escuta... Sequestro de carga. Conhece esse termo. O cara simplesmente falou assim, olha, se o parceiro que você contrata aí está me devendo X, eu estou aqui com sua carga que vale Y ao quadrado, você decide o que você quer. Ou você fala para ele me pagar, ou alguma coisa acontece com sua carga. Não precisa dizer o que aconteceu, né? Obviamente que o parceiro foi desligado, óbvio, pagaram o contratado, o agregado, para entregar as cargas no final. Mas não sei se já passou por algumas situações, porque eu estou pegando isso por causa, em cima da sua história que você falou, é uma das preocupações, eu como embarcador, eu teria essa preocupação de manter o cara, você tá amarrado o cara, você é uma transportadora pequena, você fica não sei quanto tempo com o cara, e com o risco de o cara
ter outros problemas, né? Não Outros aquele, problemas, né? causar outros problemas até. Fábio, a gente que vem de segmento de logística, a gente tem várias histórias, né? Eu sei. E eu acho que o pulo do gato para todas essas histórias, né, para evitar o fluxo, né, ou a facilitação, né, do risco, é você ter um processo de homologação do fornecedor, cara, um pouco mais robusto. Tá? A gente sabe que às vezes o fornecedor que tem um processo um pouco mais robusto, que o cara é mais redondinho, que tem um sistema bom, que paga em dia e tal, ele é o frete um pouco mais caro. Sim, sim. Vai ter um motivo. Ele tem uma qualificação diferente, né? Então, eu acho que parte do princípio onde compras, principalmente compras de logística, né, compras de frete nas indústrias, tem que estar muito próximo com a operação para saber, cara, a gente tem que olhar só o preço, só o custo na linha final? Não. Olha o valor como um todo. O que essa empresa pode trazer de risco para o negócio como um todo? Porque depois traz risco, mas compras não tem nada a ver com o processo. Sim. Então, uma das coisas que eu percebi muito nas empresas, né, depois que comecei a fazer consultoria, é que a maioria das empresas trabalham com pequenos feudos dentro de uma grande corporação. Entendi. Cada um olha o seu bolso. Então, vou dar um exemplo do que acontecia, né, no passado. O cara de compras, né, ele negociava com a transportadora, reduzia o custo frete, só que ele aumentava a de valor. E no final das contas, elas por elas até mais. Mas a minha responsabilidade é o custo frete. Então, olha a situação que chegou. Isso é uma coisa super interessante que você está falando. Aí, daqui 2 meses, eles fazem uma apólice de seguro e aonde a transportadora teve que fazer um jeitinho para ganhar dinheiro em cima do seguro, para compensar, ele perde dinheiro ali. Você matou o fornecedor, você matou a sua cadeia, você tratou ela de uma maneira, cara, que isso vai voltar o problema para você. A Buintec procura ajudar as empresas na parte de fazer bid, saber participar de bid de embarcadores ou não? Mais até do que isso, tá, Fábio? Eu acho que a gente tem algumas metodologias de treinamento, que a gente treina na área de vendas, para quando a venda da transportadora ela saber o que é um seguro, qual o risco que ela está trazendo para dentro de casa, né? A gente tem hoje uma plataforma onde, vamos supor que você é uma transportadora, você tem área de vendas, então você notifica lá na plataforma, que o grupo já tem dente lá, cara, essa minha carga eu estou batendo no cliente aqui, é do segmento X, ele tem cobertura na minha policy, a gente já responde automaticamente. Então, assim, esse tipo de ação, tá? Ele primeiro evita o problema entrar no cliente. Então, já dá a porta inicial, né? É uma das coisas que quando eu trabalhei, né, com logística, a gente via que o vendedor está preocupado de colocar para dentro. Tipo, como é que você opera, né? Então, a gente já ajuda ele desde o começo. Na sequência, você ajuda a operação a saber qual que é o nível de serviço de cada fornecedor. Tem muito transportador que não mapeia o nível de serviço. Cara, a gente ajuda o cara, olha, você precisa enviar para o seu cliente seu nível de serviço, porque senão ele vai te comparar com outros caras que não têm o nível de serviço que você tem. Por isso que o preço não dá para bater. E aí, na indústria, a gente olha do outro lado. Fala, cara, ao invés de você fazer um bid pelo preço, você faz ao contrário. Traz o fornecedor para falar, cara, sua metodologia de trabalho com essa carga. Porque às vezes ele muda a rota, às vezes ele compartilha a carga, às vezes ele faz uma série de ações que muda o modelo logístico, automaticamente o seu preço vai ser mais barato. Muda o risco, muda tudo. Uma das pontas que eu te falei agora há pouco foi o seguinte, como é que a transportadora define qual que é o modelo de seguro que ele tem que ter, se eu conheço mais de seguro que ele? É a mesma coisa da indústria. Como é que a indústria quer definir como o transportador que tem que trabalhar no transporte, lá na rua? Ela só sabe... Cara, você matou uma charada muito legal, cara, porque eu vejo essas discussões e em outras empresas e com outros grupos de pessoas discutindo quando o pessoal, eles falam assim, meu time de procurement está avaliando isso. E a pior coisa que tem é quando pega um time de procurement que não tem a experiência em logística, conhecimento técnico, não tem conhecimento técnico, o cara conhece muito de números, calcular quanto percentual que vai ter. E ele é contratado para isso. Exato. Tá certo. Só que o cara não entende do segmento, então cai na armadilha que você falou. Que ele não pede ajuda para operações para validar. Aí ele vai lá, faz aquele bid lindo, maravilhoso para fazer, vou dar um exemplo, vamos fazer a Rota São Paulo-Rio de Janeiro. Simples. Rota São Paulo, super tranquilo. Tem carga indo e voltando, inclusive. Exato. Rota São Paulo, Rio de Janeiro. Aí o cara vai lá para o cliente, eu quero saber quanto que vai ser por quilometragem, por metro cúbico, por quilo, por não sei o quê. Sabe, faz várias tabelas lá, junta os bids lá, cada um faz o seu exemplo lá e cai nas armadilhas que você falou. Sempre, Fábio. E aí o cara pega o preço do frete, que é o mais barato, às vezes ele fala assim... não olha a linha final. Ele não olha as taxas extras. A Ad Valorem é um exemplo muito grande, porque a Ad Valorem você não sabe se está... Eu vejo em alguns lugares que a Ad Valorem inclui a taxa de gris. Aí tem em outras coisas que o taxa de gris está separado. Aí o outro fala, o que é gris? O que é Ad Valorem? Eu falo, gente... O que é o TDE? É o samba do crioulo doido. Exato. E tudo isso aconteceu nos últimos anos, né, nessas tabelas de frete, né, essa metodologia toda, né,
de tentar achar uma forma de fazer a margem acontecer do transporte, justamente por uma falta de comunicação e de entendimento. Se você senta com o seu fornecedor e fala, olha, fornecedor, eu preciso reduzir aqui o meu painel de custo em 5%, 10% no próximo ano. O que você pode fazer diferente? A primeira coisa que o fornecedor, né, eu quando eu era de operações, eu falava assim, antes de eu fazer um projeto para melhoria, eu sentava com o operador de pilhadeira, com o conferente e com o pessoal de separação. E falava, cara, para a gente melhorar isso, o que vocês acham que tem que fazer? Ó, se você mudar a lógica do sistema, facilita a minha vida, porque ao invés de eu ir vazio coletar essa mercadoria ali no galpão, eu já vou levando uma do recebimento. O pessoal que trata no dia a dia, ele tem muito mais conhecimento para trazer solução. Só que muitas vezes ele não é ouvido. E as respostas estão sempre dentro de casa. É verdade. Se você perguntar para o seu fornecedor hoje, Fábio, cara, o que você faria na minha situação que eu preciso reduzir custo? Ele vai te falar, ó, Fábio, se você fizer uma calendarização, se você fizer isso, se você fizer aquilo, cara, vai melhorar o seu custo e você não precisa sangrar o fornecedor. E automaticamente, cara, você vai ter um fornecedor sadio, de longo prazo, que te enxerga como parceiro e quando você precisar, ele está lá para te atender. Verdade. Mas esse é o ideal, né? Seria. Mas a gente ainda tem uma cultura ainda de... não é a praxe do mercado. A gente falou um pouco antes, né, do podcast, que a gente tem uma cultura, infelizmente, ainda no Brasil, é muito nova, um país de 500 e poucos anos. Então a nossa cultura ainda é uma cultura de levar vantagem, né? Só que a gente leva vantagem de uma maneira errada. Como é que era o ditado? Lei de Gerson. Isso, coitado do Gerson, ex-jogador da seleção. Coitado do Gerson. Levou essa fama. E no final das contas, a gente está melhorando, eu acho que o país vai melhorar nos próximos anos, né? A gente falou, inclusive, a questão do tempo de melhora vai acontecer, né? Mas se a gente olhar para dentro de casa e falar assim, cara, a gente como corretora de seguros, se eu fizer a mesma coisa que os outros corretores fazem, eu só sou mais um. Verdade. Por que a gente criou os sistemas e algumas coisas diferentes? Justamente para oferecer para o mercado algo diferente. Não é para a gente ser, cara, melhor que os outros. Não, eu quero ser melhor para o mercado. Para o mercado. O mercado necessita de algo diferente. Né? O mercado de operador logístico necessita de operadores logísticos que pensam diferente, né? Que são mais parceiros, que trazem melhoria contínua para o processo todos os anos. Né? O transportador, a mesma coisa. Só que não adianta o transportador, o operador logístico ou corretor de seguro querer fazer algo diferente, sendo que também do outro lado a indústria fala, não, eu não quero escutar algo diferente, eu quero apenas que você cota dessa maneira. Nossa, é verdade. Esteja aberto. Né? As pessoas passaram por situações, por experiências diferentes que pode trazer, às vezes, um detalhe, uma solução que, cara, resolva a questão da sinistralidade, né? Eu vou dar um spoiler aqui de grandes projetos que a gente está fazendo. Ah, eu te gosto de spoiler. Me fala uma coisa importante. Você tem uma gerenciadora de risco hoje dentro do processo, que inclusive que existe uma obrigatoriedade dentro da pólice de ter uma gerenciadora de risco. E por que você tem uma? Praticamente porque, vamos lá, primeiro que ela não é... Cara... Porque eu não tenho como monitorar as cargas, vou ser super sincero. Sim, aí você tem uma. Embarcador, a pergunta é, por que você tem uma e não tem duas? Por que você audita sua gerenciadora de risco? Eu que ela tá fazendo? Tipo, eu posso falar, mas não só eu, não sei meus ouvintes vou dar um exemplo, cara. 80% dos problemas que a gente enxerga de mercado, tá, são falhas das próprias gerenciadoras de risco. E não estou falando mal. Eu estou falando muitas vezes que o desenho do processo que a gerenciadora de risco vendeu há um ano atrás, o operador logístico já mudou, o transportador mudou, ele tem carga nova, ele tem rota nova, o risco é novo. E às vezes o processo é o mesmo. E ninguém foi lá e redesenhou o processo, não existe uma melhoria contínua no processo. Verdade. Então, automaticamente, você coloca em risco tudo aquilo que você tem do seu negócio, por às vezes um desvio de processo, por às vezes um detalhe. Então, olha o que a gente está fazendo em alguns casos que são, né, casos maiores ou casos mais de risco. Tem a gerenciadora de risco principal e a gente coloca uma gerenciadora de risco auditado, que ela faz o quê? Ela só liga o sistema, espelha e ela não atua. Quem atua é a principal. Mas essa outra, ela faz o quê? Ela mostra, ó, cliente, vê se a principal tá atuando nesse problema aqui, porque teve 2 alarmes aqui. Você sabe que uma vez, eu entendi o que você falou, e é sempre brincando de advogado de viado, não, tô falando assim, vendo os outros lados. Já tive uma oportunidade de fazer uma experiência similar com isso. No passado, não deu certo, mas eu queria conhecer o que você está fazendo para ver. Porque eu vou te levar numa operação que a gente fez isso, e o que é muito legal, Fábio, de novo, eu acho que o desenho do processo, porque não pode conflitar um trabalho com o outro. Então, ou seja, esse era o problema. Eu só audito, eu não atuo. Exato, esse é o problema. Na minha opinião, o que aconteceu, que eu conheço... As duas queriam atuar e uma queria ser melhor que a outra. É isso, definir a regra do jogo.
eu sou o atacante, então a bola tem que chegar para mim para fazer gol. Não adianta, se eu estiver marcando lá, vai passar lá na frente o problema. Exatamente. Então, quando você desenha o processo e define, cara, a posição de cada um a 4 mãos, porque não existe, não, vou colocar alguém para te auditar. Não é o auditar, a gente fala auditar com uma palavra que é mais simples a gente tratar, mas é um facilitador. É para alarmar e falar, olha, gente, ó, tem um problema ali, será que estão atuando? Né? E se não estão atuando, o que a gente faz como redundância de atuação? Eu digo para você que, garanto para você que muitos dos roubos que tem hoje no Brasil são evitáveis. São evitáveis, estou falando de forma por causa que muitas falhas acontecem. Obviamente, respeito e adoro demais o pessoal da Gristec, as gerenciadoras de risco, tudo, e a gente já tiver. E a gente trabalha muito junto com a maioria deles. E é isso, a gente tem. Acho que essa sensibilidade de voltar para eles e falar, cara, olha, temos um problema, vamos junto corrigir, o que vocês acham, né? Exatamente. E o que fica na minha cabeça é assim, como é que essas gerenciadoras atuam, tipo, as empresas auditam elas, não auditam. Eu acho que tinha que ter uma redundância. E Fábio, tem um outro negócio legal, né? A gente acabou de falar sobre o processo de compras, né? De transporte, sobre o processo de compras do seguro, né? E tem outro ponto, né? Cara, o processo de compra do gerenciador de risco. Todo mundo quer reduzir custo. Reduzir o custo, você tirou, de repente, uma célula dedicada, você colocou numa célula comum, numa vala comum, você está num processo que o processo comum na prateleira ele não serve para o seu negócio, só que você está querendo reduzir custo. Automaticamente, o que você fez com o seu risco? Aumentou. Aumentou. Só que aí cai naquela questão, se você reduzir o custo, a primeira perda que você tiver... Não fecha a conta. Não fecha a conta. É isso, então esse é o ponto. Quando vai fazer um desenho, né, de seguro, você tem que olhar operação logística, flexibilidade da operação, diminuição de risco, quem são os parceiros que vão atuar na parte operacional do transporte, e do outro lado, o modelo também, né? E do outro lado, contrato da gerenciadora de risco. Então, tudo isso tem que estar junto, unificado, uma coisa complementar a outra. Concordo. Se uma delas não está convergindo, vai dar pau. Você tem dúvida disso? Nenhum. Temos os resultados aí para provar, né? Nossa, nem me fala. Por falar nisso, na sua carteira, vou chamar sua carteira, assim, sem precisar citar nomes, obviamente. Perfeito. Nos últimos anos, você conseguiu, com esse trabalho que você está fazendo, ter uma redução nas perdas? Como que você pode falar? A gente construiu uma área que é uma área de consultoria de gerenciamento de risco. Tá? E toda vez que a gente tem clientes, né, que às vezes vem um cliente com muito problema, já sinistrado, né, que a gente chama, a gente já vai lá, atua, revisa o processo, que até a seguradora não quer fechar seguro com esses caras. E o que é legal da BOI, né, não é porque é a nossa empresa, né, mas o desenho que a gente construiu antes de eu vender para a seguradora o risco, eu analiso o cliente, eu mudo o modelo operacional dele, crio um programa para melhorar o risco dele, e aí sim eu mostro para a seguradora que através desses processos todos que a gente vai criar com ele, vai diminuir o risco. Quais são as garantias? Lógico que as garantias elas não existem, são processuais. Claro. Mas o que você faz? A partir do momento que o primeiro cliente que você fez isso deu certo, o segundo cliente deu certo, a própria seguradora olha para você e fala, opa, faz sentido o seu modelo, hein? Tamo junto. Quando você precisar agora de uma redução de taxa ou de algo, né, melhor para determinado cliente de uma condição, cara, pode contar comigo. Né? Então, assim, tudo é questão do stress test. Se você não faz isso, você não sabe qual é o melhor modelo. E aí vem surtindo o efeito. Então, vou dar alguns exemplos práticos. Né? A gente tinha um cliente que ele estava aproximadamente 185% de sinistralidade no primeiro ano. Tá? E aí, a gente analisa a sinistralidade com duas visões. Não é o número final. A primeira visão é, o risco está no roubo ou o risco está no acidente? A segunda visão é, foi um exemplo. Nesse caso, o cara teve uma carga que o veículo pegou fogo e acabou danificando a carga inteira. Então foi um problema de manutenção. Nesse caso, a gente foi lá na manutenção do cliente e entendeu que lá tinha um problema, né? De gestão de manutenção. De problema profissional, aí foi além, um problema determinado profissional que não conhecia aqueles veículos novos. Sério? Quase não acontece nas manutenções, tá? Meu Deus. E aí colocou em risco, né, um detalhe, né, da parte elétrica e que pegou fogo no caminhão. Ou seja, perdeu a carga inteira. Você tem que estratificar o problema, porque a seguradora ela vai olhar na linha final e vai falar, pô, esse cara é problema. Mas vamos lá, vamos corrigir o problema. Ó, seguradora, o problema desse sinistro, que foi o que ofendeu a carga toda, está aqui na manutenção. Já estamos corrigindo dessa maneira. Então, toda vez que esse veículo estiver em manutenção, ele vai ter que ir para essa manutenção especializada nesse tipo de veículo. E isso tende a diminuir o risco. Passou 2 anos, nunca mais teve sinistro. Então, ou seja, esse tipo de atuação, ele tem que ser lá no problema, na causa raiz. E a maioria das vezes, quando você pega um status de sinistro, você não vai entender o que aconteceu no sinistro. Uhum. Quer ver um outro caso que aconteceu interessante? Uhum. Um determinado cliente estava com uma mercadoria que tinha sido avariada, né? Tinha danificado por um acidente, e a reguladora negociou a carga, o cliente falou, não quero essa carga,
né, pode vender essa carga, cara, pode vender essa carga, eu quero receber 100% do valor da minha nota. Tá. Né? No final, a gente foi entender, conversou com o cliente, né, fizemos esse meio de campo e achamos um outro cliente para comprar a carga muito mais valorizada do que o que os caras iam vender. Automaticamente, esse cliente ia ter um prejuízo de 800 mil, caiu para 300 mil de prejuízo, não ofendeu a apólice. Então, ou seja, são muitos detalhes que você tem que olhar. E como é que... Então, isso é um mundo fantástico, realmente. São muitas variáveis, Fábio. Variáveis. E como é que o mercado... A gente sabe que o mercado de transportadoras no Brasil, vamos dizer assim, eu diria 85% é de pai para filho, começaram há muito tempo, ou o cara começou como caminhoneiro e não tem todos os detalhes, instruções técnicas, tudo, para poder formar esse pessoal. E eu vou falar desse ponto e também da formação de caminhoneiros que está difícil. Perfeito. Então, como que vocês atuam com essas empresas que a gente sabe que tem a dificuldade de, desafio, vou chamar de desafio. O desafio os filhos assumindo, o pai tem aquele modelo essa passagem de bastão, né? O pai com aquele modelo de gestão que ele fala que assim funciona, mas que não, na verdade, quando você vai fazer... Funcionou até um determinado ponto, né? Exato. Como é que é isso para vocês lá? Como que vocês já tiveram esses... A gente tem vários casos disso, tá, Fábio? O que a gente faz, né, assim, além de ter me formado, né, como engenheiro e ter trabalhado com logística, agora com seguro, né, a gente tem uma metodologia na empresa que a gente estuda muito para a gente se preparar para o mercado, porque o mercado ele é mutante. Sim. Né? O que é a empresa hoje, para o ano que vem ela tem que ser diferente. Sim. Porque se ela não vai atender a necessidade do mercado. Né? Então, a gente participa de conselhos de algumas empresas. Né? A gente é ligado... Eu sou conselheiro formado, né? Sim. Então, a gente participa de alguns conselhos e a gente traz experiências de outras empresas que fizeram essa transição, né, mais leve, e a gente leva também as pessoas que estão saindo, né, estão deixando a empresa, a gente leva eles para conhecer outras empresas que funcionou e o que faltou, né, para funcionar melhor ainda. Então, eu acho que essa coisa que o mercado plano chama de transição, sei lá, como que isso pode ser chamado? Essa coisa que o mercado chama, né, de, olha, o meu concorrente, né? Peraí, não existe concorrente, né? Ah, você concorre lá na hora do bid, mas depois todo mundo tem que se ajudar, porque o mercado melhora, o mercado desenvolve. Né? Então, uma das coisas que a gente faz bastante é essa transição dos profissionais, né, dos empresários. Então, a gente tem vários comitês que a gente conversa com eles, o que cada um está sentindo, qual que é a dor. Né? Às vezes a sua dor, que de repente você resolveu um tempo atrás, da questão tributária, que hoje é um baita problema no nosso país, né? Cara, é uma sacada que, puta, você muda o jogo de outros empresários que estão sofrendo a mesma coisa. Então, a gente tem que ter essa transição de conhecimento, de ajudar o mercado a se posicionar de uma maneira diferente. Então, não é a questão do seguro, não é a questão do transporte, não é a questão do tributário, é a questão do nosso mercado de logística. Quando a gente fala de logística, são todas as cadeias unificadas. É verdade. Então, se cada um não olhar um pouquinho o seu processo e não ajudar o outro, a cadeia inteira não desenvolve. E aí a gente vai ter essa dificuldade de profissionalização dos motoristas, e aí vai chegar nesse ponto aí que a gente vai falar, né? Com a falta de profissionalização, tem a vulnerabilidade, porque existem as plataformas de captação de motorista, que, cara, é muito legal, é Sim. muito bom, mas com a tecnologia se torna vulnerável, porque eu posso cadastrar o Ronaldo, né, com foto de outra pessoa, com documento de outra pessoa, e mesmo que você crie uma série de processos para averiguação, ele passa. Olha o que acontece nos grandes bancos digitais. Eles tiveram que criar uma série de pontos para verificar, porque os caras estavam criando a mesma pessoa, criando 10 contas no banco, agora com nome diferente. Tem banco, não vou mencionar o nome do banco aqui, que a gente vai fazer, quer fazer uma transferência, primeiro ele já fala, essa transferência é incomum, não importa, é minha transferência. Tipo, transferir para quem eu quiser. Aí o banco vira e fala assim, aí vem um negócio da foto, vamos fazer seu perfil. Aí você olha, vira para a esquerda, vira para a direita, vira para cima. Fala, daqui a pouco... Ou seja, você imagina tudo isso que o banco faz, se a gente hoje faz isso nas plataformas de captação de motorista de agregado. Faz. Não faz. Aí a vulnerabilidade que você comentou, lá no ponto, né, de a tecnologia veio para facilitar, ajuda bastante, isso é legal, mas automaticamente também ela deixa brechas. E hoje você pode pegar em várias apólices, várias seguradoras, que elas estão bloqueando a utilização de captação de recurso, né, via plataforma digital. Ou, aí vem algumas plataformas que falam, tá bom, eu garanto meu processo se você pagar pela plataforma. Pô, faz sentido. Então, ou seja, a gente sai em evolução. Mas o risco, ele existe e cada vez está pior. Então, é isso que é interessante. Então, tá tendo esses bloqueios por causa de digital, por causa do risco de fraude. De fraude. A gente teve um cliente que teve um caso agora que o motorista se apresentou para coletar mercadoria, né?
A sorte é que na portaria o porteiro olhou a foto dele, puxou ali no banco de dados ali que ele tem, que é diferente do mercado comum, né? Puxou no banco de dados, olhou a foto e falou, cara, não é esse cara. Aí ele notificou, quando notificou, falou, não, pera um pouquinho que a gente estava verificando aqui a documentação, o motorista automaticamente pegou a carreta e vazou. O cara via para roubar uma carga. Era fake, porque ele tinha sido captado por uma plataforma digital. Cara, sabe o que é isso aí? A gente chama de fictitious pickup. Fictitious pickup, pessoal. O cara, olha o que ele está dando exemplo aqui. Vou repetir. O cara chegou na portaria para coletar a carga, estava homologada para ele. Buscar a carga e estava com documentação toda falsa. A documentação era de outro. Meu Deus. A carga era de alto valor, imagino. Até que não era. Mas, assim, se ele faz isso 10 vezes na semana... Ah, é verdade. O cara ganha uma puta de uma grana. Vai saber um monte de roubo de carga que já deve estar acontecendo dessa forma. E aí um outro problema, né, que a gente tem hoje, infelizmente, em banco de dados a gente pega... Vou dar um exemplo. Ah, não, o cara se envolveu em roubo. Se ele tem um BO dele, ok. Agora, se ele participou do roubo como ele foi roubado, muitas vezes não passa. Não bloqueia. Ele libera. O cara, toda vez, ele rouba a carga, só que ele vai lá e fez um boletim como se ele fosse roubado. Ah, isso aí eu fico louco da vida que as empresas não fazem, eu chamo de checagem de vitimização, né? O famoso vitimização. Só que nós temos um problema jurídico em relação a isso, nós não podemos fazer isso. Uhum. Tá? Então, assim, ou seja, o meliante, né? O delinquente, ele está sempre à frente porque ele cria situações e ele estressa, ele testa. E aí, muitas vezes, numa melhoria contínua, a gente não estressa o problema para melhorar. Isso é um fato. Então, primeiro que a gente não vai na causa raiz, né? Muitas vezes, bloqueia a plataforma digital de captação de agregado. Por que bloquear? Vamos na causa raiz, qual que é o problema? Vamos ajudar a plataforma porque ela identifica motoristas e facilita o fluxo para as indústrias e para os transportadores, né? Mas como a gente pode mitigar esse problema? Como a gente pode mitigar esse ponto? É o que aconteceu no e-commerce nos primeiros anos. Imagina, quem tinha confiança de comprar pela internet? O cara ia lá, colocava os dados do cartão de crédito, daqui a pouco tinha 30 contas. Então, como é que o mercado foi se ajustando? E eu acho que essa demora de ajuste do nosso mercado de transporte é o que prejudica toda a cadeia. Sabe que você falou de app, de agregados, motoristas? Eu também escuto muito problema de... Agora tem a... Ô, Fábio, assim, eu sou a favor, tá, gente? Não, eu sou contra. Né? Não, mas eu acho que precisamos ajustar um pouquinho a metodologia, a forma, para facilitar o processo e diminuir o risco. Né? Eu concordo com você. A parte de fictitious pickup é problemática mesmo, a gente já falou bastante complexas, as soluções estão aí, é como você falou. A gente não é contra as plataformas, os apps que estão vindo, a gente só tem que adaptar eles para as realidades que estão acontecendo. Exato. E o modelo fraudulento de... Criar algo para diminuir a vulnerabilidade. Exatamente. Eu acho que tem uma frase que a gente usa bastante lá na empresa, né? Que a vida ela é uma melhoria contínua, não pioria contínua. A gente não pode trazer nada para piorar o que a gente já está fazendo de ruim, né? Então, temos que exercer cada vez mais essa nossa criatividade brasileira, né? Mas para coisa boa. Né? Para blindar realmente essa parte ruim do mercado. Você fala, cara, olha que mercado imaturo que nós temos, né? No Brasil hoje a gente tem um potencial aí de 20, 25% das atuações de seguro. As pessoas não enxergam o seguro ainda como algo bom, como algo benéfico, como algo que vai trazer um benefício. É uma coisa como mandatório, custo ou mandatório, só porque alguém está exigindo que tenha seguro. E se ninguém audita também não faz, né? Então, assim, no final, a gente está falando praticamente a mesma coisa desde que começou o podcast, né? Cara, processo, conhecer o nível de detalhe máximo possível. É o básico. Né? Eu falo isso para todo mundo. E parcerias. Eu falo pro pessoal, eu tive recentemente, numa palestrando lá no CIST em Campinas. Em Campinas. Você não estava lá, mas eu estava lá. O pessoal do ano que vem estaremos. Eu estava lá. E aí o pessoal, a questão sobre AI. Super interessante, várias discussões sobre AI, fantástico, não tem nem o que falar. Mas eu falei, meu ponto de vista foi, gente, eu sei que AI vai vir, vai ficar, a gente já está chegando em várias coisas, mas para proteger cargas, o que for, faz o básico. Sim. Se você fizer o básico, você já garante 95% que você vai estar fazendo certinho para proteger suas cargas. Garante, Fábio. E o que a gente está comentando também, né? Você pode ser especialista de compras, o outro pode ser especialista de R, o outro de operações, o outro de seguro. Se você não colocar um comitê na mesa com esses conhecimentos, provavelmente a sua solução não vai ser a melhor. Não, isso eu concordo com você, porque por experiência própria, já vi vários problemas que já aconteceram no passado.
E realmente, quando você não tem uma pessoa que tem experiência, que sabe conectar os dots, faz... Ou pelo menos para dar um pitaco do risco, Exato. né? Já ganha muito tempo. A gente estava num cliente agora de manhã, né, antes de eu vir para cá, e a discussão dele é, não, eu preciso disso na minha pólice. Aí eu perguntei para ele, por que você precisa disso? É porque eu preciso apresentar para o mercado. Legal. E essa outra parte, você precisa para quê? Não, porque eu acho que eu preciso. Aí eu puxamos o relatório do ATM dele, da verbação, e foi ver que o nível de carga dele não chega nisso. E por que ele quer isso na pólice? Para gerar um risco na visão da seguradora? Só para mostrar para o mercado que tem. Então, tem algumas coisas, né, que, cara, não faz sentido. Eu acho que você pode até mostrar para o mercado, exemplo, hoje eu tenho capacidade de operar com carga acima de X milhões. Tudo bem, não tem problema. Mas então vamos deixar claro isso com a seguradora, de que, olha, até aqui é o meu real. Quando eu tiver um cliente dessa magnitude, eu peço eu estou na minha pólice aqui, mas eu só libero para operacionalizar depois que eu sentar com você e redesenhar. Para a seguradora fica bom, porque ela está dando uma condição que realmente você vai ter, mas ela não te liberou automaticamente. Do outro lado também, você trabalha com um risco moderado. Eu sei, mas sabe o que está acontecendo? O que o seu cliente falou, eu concordo com ele. Está se usando é marketing. Virou uma questão de marketing. A minha empresa tem uma condição X. Exatamente. O pessoal chega para a gente, para os embarcadores, e fala assim, eu tenho... Como se fosse uma certificação, né? Cara, eu posso carregar tantos milhões. Vou arredondar com o número redondo. Eu posso carregar 50 milhões de reais. Porra, então quer dizer que o cara tem uma estrutura... Então, é o marketing de ele falar que pode carregar tanto de valor, leva a pessoa a crer que ele tem um baita que ele é melhor que o outro. E muitas vezes ele tem muito mais vulnerabilidade do que o outro. Exato. Não é uma questão do documento da pólice. A pólice é um contrato, cara. Ele diz ali e você tem que seguir. Agora você segue. Não, eu concordo com você. Seu processo operacional está robusto, está redondo, você é auditável, né? Sua gerenciadora de risco está fazendo exatamente aquilo que está acordado. Aquilo que está acordado para a gerenciadora de risco fazer conflita com o seu modelo operacional ou ele ajuda o seu modelo operacional? Uhum. Então, ou seja, no final das contas, enquanto esse cerco todo de todas as pontas não tiver redondo e unido em prol da redução do risco, automaticamente você está reduzindo o custo, cara, mas esse custo vai voltar. A gente tem vários exemplos de cliente que, vamos brigar por custo. Brigou por custo, deu o primeiro sinistro, a seguradora volta com 50% a mais de custo. Qual que é a vantagem para o mercado? Nenhuma, para nada. Então vamos arrumar processo primeiro, né? É isso que eu falo para você, eu concordo. E agora, chegando aqui, a gente já está quase chegando no nosso finalzinho aqui, qual é o futuro da Bytes Cargas? Olha, estou falando de mim já, gente. Estamos juntos, inclusive. Qual é o futuro da Bytes Cargas? Boa pergunta. Olha lá, já está respondendo. Qual que é o futuro da Buintech com a Bytes Cargas? Então, gente, agora... A gente tem muita coisa para construir junto. Eu acho que o conhecimento de vocês, né, essa rede de relacionamento, esse network, ele é muito próspero. Ele vai trazer muita coisa boa do que as empresas estão fomentando, estão fazendo no mercado, né? Falando um pouquinho da BOIN, né, a gente... é uma empresa que está investindo muito em tecnologia, né? Está investindo muito em inovação, né? E inovação não só em tecnologia, mas inovação de processo, né? Trazendo pessoas capacitadas tanto do mercado de logística quanto do mercado de seguro, né? E realmente a gente ficou muito feliz com a premiação. Eu acho que é um trabalho que é um prêmio que ressalta o trabalho que nós estamos fazendo no mercado. Mas, Fábio, eu posso te garantir que nos próximos 2 anos você vai ouvir muito falar na gente. A gente vem com muita novidade para o mercado de seguro, né? É um mercado complexo de se mudar, né? A gente fala que o mercado de seguro é um elefante branco, né? Você tem que mudar muita coisa para você alterar ele de lado, mas as empresas, tanto as seguradoras quanto a própria regulação nossa agora já vem mudando algumas coisas. E a gente está se adaptando muito forte ao mercado logístico. Verdade. Então esse é o nosso grande diferencial, tá? Daqui para frente, né, o que a gente espera é que o mercado acompanhe ou traga soluções, né, inovadoras também para que a gente possa também mudar de patamar. A gente não visa a questão da concorrência, né? Eu acho que cada um tem o seu projeto, né, seu âmbito. Tem empresas querendo ser o maior, tem empresas querendo ser referência X, tem empresas querendo ser referência Y. A gente quer ser o melhor atendimento para a logística. Esse é o nosso mercado, né? Então tem muita coisa que está acontecendo, tem abertura de 3 filiais o ano que vem, tem abertura de 3 filiais externas também o ano que vem, fora do país, né? Tem muita coisa, mas está tudo dentro de um planejamento, de um stress test, de um conceito realmente de crescimento, né, orgânico,
mais sustentável. Entendi. Porque não adianta eu crescer e não conseguir atender a nível de serviço do que a gente tem hoje, que é a nossa cultura. Tem que é o manter nosso diferencial. Você mantém ou melhora? Sempre. É inegociável. Abrir por abrir não é inegociável. É inegociável. É inegociável, tá? Então, assim, a gente tem, né, teve a oportunidade de se conhecer há um tempo atrás, né, de fazer essa parceria, de estar junto com vocês aí nesse movimento, né, de trazer essas inovações, né, de cuidar do mercado, que é um mercado extremamente frágil, que é esse mercado de segurança, né, principalmente para a logística. Tá? E eu acho que a gente está num caminho muito certo, acho que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, né, de trazer as principais empresas, as principais ícones, autoridades do mercado para discutir, para trazer o que está fazendo, como está fazendo. E aqui a gente não tem, desculpa o termo, mas a gente não tem frescura de falar o que a gente está fazendo. A gente precisa mudar o mercado. Né? Eu concordo. Eu não ligo se uma empresa quer copiar ou não quer copiar. Eu acho que no final das contas a gente tem que mudar o mercado, o conceito, a forma de fazer. Tá? Então a gente está aqui para isso. Não, eu concordo com você. O Bytes e Cargas Awards exatamente foi como eu comentei, foi uma criação de uma demanda do mercado. O mercado estava pedindo que tivesse alguma premiação para o setor de segurança logística e supply chain, com toda a cadeia em si, seguros, corretoras de seguros, gerenciadoras de risco, transportadoras. Então, a gente ficou muito feliz que vocês foram agraciados com o reconhecimento pela votação. Vocês foram eleitos no ano de 2025 como a mais reconhecida corretora de seguros pelos embarcadores. Então, parabéns pela premiação. E, gente, agora a gente está fechando aqui, depois do almoço aqui, a gente vai fechar uma parceria aqui, já está assinando já uma parceria, não é isso? É isso. Esse era spoiler, não podia ter falado. E a parte boa, né? A parceria não é uma questão de, nossa, é benefício. Não, gente, a gente está investindo em algo que vai mudar o mercado. Essa é a ideia. Eu acho que esse é o negócio, esse é o conceito. Não, essa é a ideia. O mercado precisa de mudanças e a gente está aqui, a gente está fazendo essas mudanças e ajudando o mercado. É isso. É isso aí, gente. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a você. Beleza.